Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Tem alguém vivo aí, não? Pode se sentar. Maravilha. O friozinho está querendo chegar, amém, amados? Ainda bem que o Espírito Santo nos aquece, amém? Começa o frio, a gente tem que orar para o povo não ficar com medo dele. Todo inverno é assim. Gente, não dá mais sem óculos não, hein? Jesus de Nazaré. Eu já virei o iPad assim para melhorar, porque assim, ó, eu falei assim, vou dar uma melhorada. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, penúltimo dia dessa série sobre aquilo que eu respeito, aquilo que eu honro, eu atraio, automaticamente aquilo que eu desonro, aquilo que eu não respeito, foge de mim. Quem entendeu, diga amém. Isso é muito sério, amado. Durante muito tempo da minha vida, eu diria, dos meus 50 anos, eu diria que os primeiros 35 anos da minha vida, eu ouvi, aprendi, vivi muito pouco em relação a esse tema. Muito pouco. Muito pouco, porque isso daí tem a ver com uma série de fatores, principalmente com pessoas. Quando a gente fala assim, aquilo que você respeita, aquilo que você honra, você atrai, o principal são pessoas, o principal são relacionamentos. Eu não tenho a menor dúvida que, diante de tantas coisas que a gente vê, tantos escândalos, até no meio do povo cristão, isso daí acaba atrapalhando uma geração futura. Isso aí acaba comprometendo uma geração futura. Esses dias, eu estava numa mesa com alguns líderes, conversando sobre esse assunto, sobre honra e desonra, e eu fiz um comentário. E em cima do comentário que eu fiz, um deles falou assim, mas apóstolo, o senhor não acha que isso, o senhor está amaldiçoando? Aí eu falei, eu vou te explicar e você vai me responder. A Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra repouso. Então, olha, se a maldição sem causa não encontra repouso, podemos entender que a maldição com causa encontra repouso. Sim ou não? É porque se a sem causa não encontra, você pode subentender que está dizendo, olha, mas com causa encontra sim. Por exemplo, trabalho de macumba. Quem acredita que trabalho de macumba pega? Na boa, levante a sua mão aí. Você acredita? Quem acredita? Quem acredita? Não tem problema, ninguém vai morrer aqui não. Quem acredita? Quem não acredita que trabalho de macumba não pegue? Não acredita. Quem não acredita? Deixa eu explicar. Pega sim. Porque é bíblico. Por que que pega? Porque aquele que está em Cristo, a Bíblia fala que o maligno não lhe toca. Mas se eu não estou em Cristo, um trabalho de macumbaria pode pegar sim, porque do mesmo jeito que eu creio no céu, eu creio em Deus, eu também creio no diabo, eu também creio no inferno. Porque se eu respeito as coisas de Deus, eu sou atraído para o céu. Se eu respeito as coisas de Satanás, os prazeres dele, eu vou ser atraído para o inferno. Então, a questão daquilo que eu respeito, eu atraio, é muito séria. Tem muita gente que, talvez se tivesse ouvido uma palavra como essa, teria repensado algumas decisões na sua vida. As pessoas com o direito e isso é nobre, com o direito de escolha, elas acabam invadindo uma área com o direito de não andar em desonra. E ela acaba andando em desonra, acreditando que aquilo ali não tem problema nenhum. Eu não sei
se você já viu alguma coisa assim desse nível. Era quase que impensável, há 50 anos atrás, vamos pegar bem longe, que daí eu saio fora disso também, para eu estar nesse grupo. Era quase que impensável um jovem desrespeitar uma pessoa mais velha. Um sobrinho desrespeitar um tio, um neto desrespeitar o avô. Um filho desrespeitar os pais. Me perdoe, mas hoje isso não é novidade. Isso não é novidade. Isso é comum aí. Isso é normal. Isso é assim, quase que de direito. Eu me lembro que eu tinha uns 10 para 12 anos de idade, no máximo 10 para 12 anos de idade. Eu estava na casa da minha avó e a minha tia, ela foi me corrigir, e eu acho que tomado por algum espírito maligno, eu dei uma resposta para ela. Do jeito que eu dei uma resposta para ela me deu um tapa na boca. E do jeito que ela me deu um tapa na boca, eu fui gritando para minha mãe, desesperado, e tomei um tapa na bunda. Ficou bom em cima e bom embaixo. Por quê? Porque apesar de tudo, e eu não tinha razão pelo que eu fiz, eu tive uma atitude de desonra. E como que isso foi bom para mim? Foi o único fato que eu me lembro na minha vida. Foi o único fato. E eu estou com 50 anos contando para vocês aqui. Será que eu não me tornei uma pessoa melhor depois daquilo? Será que eu não me tornei um filho melhor depois daquele dia? Porque isso me marca, isso aqui eu lembro. Eu tô com a visão clara aqui. Eu estou com a visão aqui como se fosse agorinha mesmo. E eu quero falar sobre duas mulheres na Bíblia hoje, que as suas vidas, elas tiveram desfechos diferentes, pela maneira como lidou com a desonra, pela maneira como lidou com aquilo que não é agradável. E nós cristãos, nós não estamos aqui, eu tenho falado muito isso ultimamente, você não pode mais ser levado por aquele entendimento que você está aqui só para cumprir um papel religioso. Deus tem um projeto na sua vida onde você trabalha. Deus tem um projeto na sua vida onde você estuda. Deus tem um projeto na sua vida por onde você for. Até o dia que você tiver 7 palmos abaixo da terra, Deus tem um projeto na sua vida. E esse projeto, ele tem a ver com honrar a Deus, ele tem a ver com honrar pessoas, ele tem a ver com ser honrado, ele tem a ver com o futuro. Eu tinha colocado um tema nessa mensagem e depois eu fui e mudei. O tema da mensagem é: a honra cria o futuro. Diga, a honra cria o futuro. Então, quando eu me lembrei desse negócio da minha tia, pode ter sido uma bobeira talvez naquela hora para mim. Mas depois, eu acredito que aquilo ficou. Eu acredito que aquilo ali causou alguma coisa, porque nós vamos ver na Bíblia que você pode ter um momento da sua vida onde a desonra entra. E ali você se vestir dela. Você abraçar aquilo ali. Escute isso. 2 Samuel 6,16. Olha aí. 2 Samuel 6,16. Porque o Evangelho, amado, é o que você vai praticar lá fora. Você está entendendo isso ou não? O Evangelho não é o que acontece aqui dentro. Até uns 5 anos atrás eu ainda estava nessa fase. Eu acho que é normal, né? Todo mundo vai passando por etapas da vida. Então até uns 5 anos atrás eu ainda acreditei muito no Evangelho aqui dentro. De 5 anos para cá eu acredito quase nada no Evangelho aqui dentro. Porque essa questão das paredes aqui, elas não mostram tudo. Aqui a gente normalmente está cheiroso, normalmente a gente está bem arrumado, normalmente é Pai do Senhor para cá, Pai do Senhor para lá, normalmente ninguém fecha a gente no trânsito, normalmente não tem ninguém puxando o tapete, né? Deveria ser assim, amém? Né? Ninguém puxar tapete de ninguém, mas lá fora não, lá fora que é o ambiente mesmo. Por isso que Jesus falou, vocês devem ser minhas testemunhas.
E tem assuntos na Bíblia que ultimamente têm sido cada vez mais importantes. Olha para você ver a questão política do país, olha para você ver muitas vezes a questão social do país, olha quanta coisa a gente vê que fala, tem que ter alguma coisa errada nisso. Tem que ter alguma coisa. Não pode estar crescendo tanto o número de cristãos, que hoje somos mais de 60 milhões, e aí a pessoa chega na política, se corrompe, com o passar dos anos se envolve com outra, é um pastor, hoje não tem mais porquê, se envolve com outra mulher, é o líder que cuida de casais e quando vê o casamento dele acabou. Esses dias um menino do louvor de uma igreja, ele foi pego usando droga e já fazia um ano que ele estava perdido. Olha para você ver como é que as coisas, elas vão entrando, e a gente, se não tiver mesmo assim, uma oportunidade de alguém dizer para a gente, isso aí não é normal não. Fala para quem está do teu lado, isso aí não é normal não. Porque a gente vai ficando do jeito, parece que é normal, né? Eu posso falar isso, não tem problema nenhum. Eu tenho uma tia que ela teve uma gravidez na adolescência com seu primeiro namorado. Ela passou 2 meses na nossa casa, 2 para 3 meses na nossa casa. Por que ela passou? Porque ela estava com vergonha. Ela estava com vergonha. Eu fui saber, depois de uns 40 dias que ela estava lá, que eu falei assim, mãe, a tia está estranha. A barriga dela parece... O que está acontecendo? Aí eu lembro direitinho onde eu morava, né? Eu tenho essas memórias fotográficas aí, não assusta não. E aí ela falou assim, sua tia está grávida e o cara não quer casar com ela. E ela veio passar uns 2, 3 meses aqui. Porque entendia isso daí. Aí vem a Xuxa e faz a gravidez independente. E aquilo ali parece que deixou de ser. Eu não estou falando nada para alguém. Eu estou contando a palavra, amém, amado? Mas servir, fica atento. Então essas coisas, elas vão entrando na vida das pessoas e muitas vezes elas estão na igreja. É aí que está. Muitas vezes elas estão envolvidas no ambiente divino. A desonra, seja no trabalho, seja onde for. E ali, em 2 Samuel capítulo 6, olha só, 2 Samuel capítulo 6. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. A esposa dele. Agora, vai para o 20, versículo 20. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, quer dizer, a arca de Deus, só para você lembrar, né, talvez alguns não lembrem, a arca de Deus estava na casa de Obed-edom, e aí teve o problema de não conseguir trazer a arca, porque morreu, e a arca ficou lá 3 meses, abençoou, até que Davi falou, poxa, tem uma maneira honrosa, de trazer a presença de Deus de volta para Jerusalém. E aí ele vai lá, estuda, lê, traz, e ele fica feliz. E ele está feliz, celebrando. Pensa uma casa que Deus saiu e agora Deus voltou. Dá para ficar feliz ou não? Pensa uma casa de gente que serviu a Jesus e essa família inteira se desvia. E aí Jesus volta para aquela casa. Alegria naquele lar de saber que o mal foi embora, a maldição foi quebrada, o pecado foi perdoado. Dá um aplauso ao Senhor aí. Isso é uma bênção, irmão. Não tem preço. Aí continua o versículo 20. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul,
jamais teve filhos. Veja como é que é séria essa questão. Eu não tinha parado para prestar, assim, como diz o caipira, por reparo, colocar reparo nisso daí, que não é sobre casais isso aqui só. Isso aqui não é sobre pregar no culto de casais e falar sobre isso. Isso aqui tem a ver com o futuro. Por que tem a ver com o futuro? Porque Davi não teve filhos com ela. Ou seja, não teve uma geração de Saul. Não teve uma descendência. A descendência de Saul acabou ali, em Mical. Então, por isso esse título de a honra, ela cria o futuro. Por que ela cria o futuro? Porque ela também tem o poder de apagar o futuro. Olha só que coisa interessante. Davi tentou fazer um acordo de governar com Jonatas, filho de Saul. Eu fui ler uma enciclopédia sobre essa parte, e segundo o autor, a conclusão que eles chegaram é que Deus não queria mais nada com a descendência de Saul, a ponto de, na primeira ou nas primeiras batalhas do acordo entre Davi e Jonatas, de governar Israel juntos, Jonatas morreu. E Jonatas foi aquele que cuidou de Davi. Foi amigo de Davi, filho de Saul, amigo de Davi. Protegia Saul, protegia Davi. Impediu o seu próprio pai de matar Davi, combinando com ele. Falou, olha, se o meu pai estiver nervoso, eu vou jogar uma flecha. Se o meu pai estiver calmo, eu jogo duas. Então se eu jogar uma, irmão, e não ver a segunda rápida, partiu, porque ele vai atrás de você. Esse cara, ele tinha tudo ali para dar certo com Davi, mas nem esse continuou no governo. Por quê? Porque lá atrás Saul foi rejeitado. Deus disse para Samuel, até quando terás dó de Saul? Dó. Tem algumas versões pena, tem algumas versões amor, tem algumas versões consideração, preferência. Até quando terá tudo isso, sendo que eu o rejeitei? Então é um negócio muito sério, porque foi a desonra que entrou na vida de Saul. Saul não era um cara mau. Se você lê na Bíblia, ele sai para trabalhar em favor do seu pai, atrás das ovelhas, ele procura um profeta, ele dá uma oferta para o profeta. Qual profeta? Samuel. E agora ele termina a vida dele com a filha amargurada, o filho morto. Por que isso aí foi tão impregnado? Até está passando a vida de Saul, né? Acompanhe a vida de Saul. Eu não assisti, mas se você puder, assista. Agora eu vejo que logo no início, até no governo, agora já não é mais familiar, é no governo. Jonatas fazia parte do governo. Davi, Jonatas, você é meu amigo, pelo amor de Deus, nós estamos juntos. E Deus fala, não está junto. Porque não. Quando a Bíblia fala assim, que ninguém separe o que Deus uniu, e que ninguém junte o que Deus desuniu. Você está aqui ou não? Então isso aí não tem a ver só com casamento. Isso tem a ver com tudo. Tem hora que algumas coisas saem da gente, e a gente está até lutando para trazer de volta. E parece que você não consegue trazer de volta. Por quê? Porque é um negócio que parece que Deus não está naquilo ali mais. Perdeu a liga. E eu digo para você que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque quando a desonra vai embora, precisa de muito quebrantamento e arrependimento para a honra voltar. Você está aqui? Você está aqui ou não? Precisa de muito quebrantamento, precisa de muita coisa. Isso não é fácil, porque exige de nós humildade e reconhecimento. Olha só, a desonra pode matar uma geração futura. Por isso não podemos nos conformar em nossa vida com a desonra, seja dentro da nossa própria casa. Às vezes é dentro da nossa própria casa. Escute, veja que coisa estava tão sem respeito que Mical trata Davi como rei. Imagina a minha esposa em casa falar assim, pastor, o senhor não é o pastor? Ô pastor, isso aí não é amor, não é carinho, isso é afronta, isso é desonra. Oh, que belo papel o rei de Israel fez, hein? Você está entendendo como é que as coisas elas vão sendo construídas? Isso você pode levar em qualquer área, para qualquer nível. Por isso que essa série visa o quê? Trazer a honra, sim, mas também não impedir a esterilidade na nossa vida.
Porque nós vimos aqui que coisas podem ser impedidas de continuar. Eu me lembrei aqui agora, o Espírito Santo me lembrou, eu não estava com isso, que esses dias eu via, lembra daquela pastora acusada e condenada por assassinato do esposo? Aquela igreja lá, eu não fui nela, eu já passei em frente indo pregar na igreja de um amigo. Era um gigante, era coisa de 4.000 lugares. Parece que não tem 200 pessoas. E vai acabar. Mas não é porque eu quero, eu estou só mostrando para você. Vai acabar. Igrejas foram até cheias, com tantas pessoas que saíram. A esterilidade foi tomando conta. Então isso aí é muito sério. Eu também, apóstolo, estou com medo. Não, não é para ter medo. Primeiro, porque a gente vai orar. Segundo, porque nós estamos em Cristo. E terceiro, se tem alguma coisa para consertar, que eu também tenho, nós vamos consertar hoje aqui. Dá um aplauso a Jesus aí, ué. Ué, não é para ter medo. Não. Ó, eu fiz uma reunião com 20 e poucas pessoas e eu disse essa frase. Aonde morre a admiração, a desonra nasce. Isso mata o nosso futuro. Você não consegue liderar pessoas que não te admiram. Você não consegue, a não ser que você pague, aí é lá no seu trabalho, ninguém precisa te admirar. Mas como igreja, como instituição, seja numa instituição de que dá comida aos pobres, qualquer instituição, você não consegue liderar pessoas, porque você não paga ela. E nós estamos com mais de, aqui, vamos falar que eu lidero eles, então nós estamos aí entre aqui e lá em Cruzeiro, mais de 110 voluntários. Então são 110 pessoas que servem no ministério. Como liderá-los se eles não recebem nada? É honra, é admiração, é missão, é respeito, é carinho, é consideração. São essas coisas que vão sustentar. Se essas coisas não existem, é questão de tempo. A infertilidade começa a aparecer. A mesma coisa numa família. Uma família não tem respeito entre o marido, a esposa, os filhos. O que acontece ali? Muitos não querem ter filhos porque tiveram problemas quando eram filhos. Aí é batata. Ao invés das pessoas falarem, não, eu posso não ter tido um bom pai, mas eu vou ser um bom pai, estão dizendo assim, não, vou comprar um pet, vou comprar um cachorro, vou comprar um gato, e vou gastar 2.000 por mês com ele. Tem gente que não pode ver um cachorro, eu conheço, não estou falando aqui, tem gente da minha cabeça, ele vê um cachorro caído ali, ele pega, leva no hospital, quanto que fica? R$1.000, ele paga. Aí você fala assim, você quer ter filho? Não, não quero ter filho. Então essas coisas, elas vai matar uma geração. É uma geração morta. É uma geração que não vai crescer. É uma geração, em nome de Jesus, eu não tenho domínio da manhã, mas eu não tenho dúvida que a minha geração, seja um neto, seja um filho, seja uma filha, e vai dar continuidade, e se eles não fizerem besteira, a vida inteira, daqui, por exemplo, 100 anos, pode ter 50 pastores na minha família. E começou comigo, com a minha esposa. É a minha geração. Agora, do mesmo modo que nós temos que ter cuidado, e talvez Deus está me levando a fazer isso daí numa próxima série, no segundo semestre, sobre algumas maldições que a gente até parou de falar, mas que precisa, porque um espírito maligno ele não morre. O espírito maligno não, a pessoa morre, ele sai e vai procurar outra. Tem um filme do Denzel Washington, pode acreditar naquilo lá, viu? Ele tem um lado fictício e tal, mas é uma profundidade bíblica, sim. Que um cara vai morrendo, o filme é antigo, você pode procurar, acho que é Possuídos, o cara vai morrendo e tem um espírito maligno na vida dele, e ele começa a procurar desesperado um ser vivo, porque ele precisava entrar no corpo de um ser vivo. Então, por isso que Jesus falou, eu entro na vida de uma pessoa, eu arranco, mas o espírito continua procurando quem possa tragar, e de vez em quando ele volta e vê se aquela casa está vazia. Agora, se nós estamos com o manto de justiça, com o manto da honra, com a presença do Espírito Santo, o máximo que ele vai fazer é taxiar a nossa vida, mas ele não pode pousar, porque a maldição sem causa não encontra repouso, mas o Espírito Santo repousa em nós. Dá um aplauso aí. O Espírito Santo repousa. Então, vamos voltar para Mical. Davi amava Mical. Amava. Davi amou Mical.
Mas chegou uma hora que as coisas começaram a mudar, talvez de maneira sorrateira, talvez de maneira crescente, talvez a dor de Mical por ver a situação que seu pai viveu, não sei, mas está lá na Bíblia. Ela viu tudo acontecer, ela viu o seu pai como um rei e viu o seu pai como um qualquer. Ela viu o Davi ocupar o lugar do seu pai. Não é fácil para ela, e talvez não fosse fácil para mim, talvez não fosse fácil para você, ou fosse. Você vê uma pessoa daquele nível e agora você vê aquela pessoa naquele estado. Talvez ali as coisas podem ter começado a ir mal. E aí eu coloquei aqui, o que é que nós temos que ter cuidado na nossa vida? Na prática, qual remédio? Um deles, né? Ou alguns. Vigiar o coração. Ela não conseguiu visualizar que o pai dela só estava colhendo aquilo que o pai dela decidiu plantar. Que não era culpa de Davi. Você vê que ele libera umas palavras pesadas. Nós vamos falar disso aqui. Você está falando isso aí porque seu pai é um fracassado, eu ocupei o lugar dele, Deus rejeitou seu pai. Por isso que você é desse jeito. Eu estou aqui parafraseando, amém, amado? Então as coisas elas vão entrando na vida da pessoa. É uma palavra de maldição, você é um burro, você não vai dar nada na vida mesmo. A gente não sabe quantas pessoas são oprimidas e que não conseguem entrar mais naquele quarto. Qual quarto? O quarto da alma dele. Que ele vai ver aquela cena. Eu até tentei puxar na memória, realmente Deus apagou, mas eu tinha coisas que me faziam mal. Por quê? Porque aquilo ali me trazia a imagem de desonra. Eu não gostava daquilo. Eu não era agradável com aquilo. Então são ambientes que se a gente não policiar, a gente se veste daquilo e quer replicar aquilo. É reparar as rotas. Às vezes estamos numa rota que vai nos levar à ruína. Não hoje, mas amanhã, 2 anos, 5 anos. Você vê que eles estão fazendo planos de mudanças de algumas coisas que foram aprovadas. Fiquei assustado. Que vai demorar 20 anos para aquela lei ficar plena. 5 anos vai mudar isso, depois mais 5 anos muda isso, depois mais 5 anos muda isso, e depois de mais 5 anos conclui. Quer dizer, 20 anos para as pessoas irem se equalizando em alguns processos. Então as coisas, elas não são da noite para o dia. As coisas, elas são desencadeadas com pequenos detalhes. Quem está aqui, diga glória a Deus. Ninguém amanhece falando assim, quer saber, eu vou dar uma desviada boa hoje. Não! Ele vai deixando o coração dele ser embriagado. Ele vai deixando o Facebook dele já ser aberto em outros níveis. Ele vai deixando. E quando ele vê, 2, 3 anos depois, ele é outra pessoa. E aí ele culpa aquilo, ele culpa aquilo, ele culpa aquilo, mas ele esquece daquela porta que ficou aberta. Quem está aqui? Repare rotas. Reveja suas conversas. Isso é importante demais. Às vezes a gente lá em casa agora também, às vezes, esse assunto aí não vai ser legal. Eu não sei você, mas tem assuntos que já passaram na minha vida, mas só de falar o tema, aquilo me estraga. É precisando de ir resolvendo. Talvez é isso aí que alguns precisem. É um negócio que foi lá atrás, é um abuso, é uma falência, é uma traição do sócio, é um golpe que alguém deu. E aquilo ali vai estragando a vida da gente. Cuidado em negociar a sua entrega a Deus. Você vê que Davi estava entregando para Deus, mas a mulher dele estava carnal já. A mulher dele não entendia mais nada das coisas de Deus. Eu fui dar uma olhada, porque fala assim, Davi estava nu. Não, Davi não estava nu. Davi estava só com a roupa de baixo. Tipo assim, Davi estava com um pijama. Estava com um pijama. E com a roupa por cima do pijama. Ele tirou a roupa, tirou o terno, a gravata, e ele estava de pijama. Então era mais ou menos essa a ideia. É claro, você não anda pela rua de pijama, mas ali era o momento, ele queria se despir. Não era mostrar nudez, ele queria celebrar, ele estava ali no meio de todo mundo dizendo, eu sou igual a vocês diante da presença de Deus. Você está entendendo isso ou não? Só que a mulher dele está carnal, e a mulher dele não consegue mais discernir o que é coisa de Deus, o que é coisa da carne. Então para ela, você está nu, você está lá sensual, olha para você ver.
Por quê? Porque aonde está a desonra, o mundo espiritual perde o valor. Não faz sentido, está entendendo, Bruno? Não faz sentido mais. Davi estava celebrando. A mulher de Davi sabia que a arca não estava mais em Jerusalém, mas ela não se importava mais com a presença de Deus. Ela não se importava, ela não conseguia ver mais. Tem famílias que não estão mais se importando com a presença de Deus, porque estão carnal. Tem pastores que não estão mais preocupados com a presença, estão preocupados com o resultado, ficou carnal. Você está aqui ou não? Ah, meu amado, mas a presença de Deus, mais cedo ou mais tarde, ela tanto é revelada que está, quanto ela é revelada que não está. E acabou de, foi-se a glória de Deus. É como Jacó, Deus estava aqui, eu não sabia. Eu prefiro Deus estando aqui sem eu saber, do que eu sabendo que Ele não está aqui. Você está entendendo aí ou não? Você está entendendo isso ou não? A Bíblia fala que Jacó diz, Deus estava aqui e eu não sabia. Eu prefiro estar no ambiente que Deus está sem eu saber, do que eu estar no ambiente que eu sei que Deus não está mais. Você está entendendo aí ou não? É muito sério, mas também é muito libertador. Davi é acusado por sua esposa de ser leviano. Por quê? Porque ele estava celebrando na presença de Deus. Quando alguém passa a desonrar, escute isso. Isso aqui eu vou falar igual o apóstolo Paulo. Se você concordar bem, se você não concordar, não tem problema nenhum. Quando alguém passa a desonrar alguém, os mais próximos também recebem esse sentimento. Porque a desonra cria uma atmosfera maligna. Ela cria. A desonra, ela quer seguidores. Você sabe que Judas, esses dias eu falei uma frase, e aí essa frase, eu falei assim, Judas, apesar dele ser um traidor, ele foi sozinho. Lúcifer não aguentou. A Bíblia fala que 1/3 das estrelas do céu caíram com ele. Lúcifer foi Judas foi sozinho com a desonra dele. Ele falou, eu comecei essa porcaria agora, eu vou terminar essa porcaria sozinho. Mas isso não é comum. O normal são as pessoas quererem criar o ambiente da desonra. Eu, nesses 15 anos de ministério, eu já tive algumas experiências de que isso aqui é uma verdade. Não deixe isso acontecer na sua casa. Não pense você que alguém chega, a desonra é como me perdoe aqui, mas como o número 2 de cavalo, de vaca, de qualquer um, joga na sua casa lá. Você tem que limpar aquilo lá. Se você deixar aquilo lá, vai dar mosca, vai piorar. É por isso que a casa de fofoqueiro é complicado. Porque todo mundo vai lá e joga o lixo de todo mundo, e ela fica com aquele lixo ali. E aí todo mundo que chega, você dá uma cheirada aqui. É feio, né? Mas só para você ficar bem chocado com isso daí. Então até Davi, ele também é tomado pela fúria, e a fúria o leva à desonra. Até Davi, porque ele agride a mulher dele também com palavras. Você está vendo como é que o ambiente ele vai crescendo? Ele agride. Ele fala assim, você é uma frustrada. Você é uma frustrada, olha seu pai. Eu não tenho culpa se Deus me escolheu e não escolheu o seu pai. E quando a Bíblia fala que ela não teve mais filho, eu fui dar uma olhada, a gente vai até falar um pouquinho mais depois disso, que eu não sabia disso, mas é comprovado. Davi não se deita mais com ela. Pensa, ela já estava amarga, agora ela acabou de azedar. Então essas coisas, elas vão tomando uma proporção. E a questão não é estar certo ou estar errado, viu, amado? A questão agora é o que eu quero para a minha vida e o que eu não quero para a minha vida. Tem alguém aqui ou não? Isso aqui vai mudar a sua história, vai mudar seu pensamento, vai mudar a sua leitura na sua casa. Você está aqui ou não? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que eu não vou perder essa. Eu descobri como uma família abençoada deixou a desonra entrar. Quem tem filho pequeno, agora você vai saber do negócio. Eu descobri. E eu falo para a pastora, aquela família deixou a desonra entrar na vida deles. Quando as crianças
que me abraçavam param de me abraçar. É 100%. 100% isso aqui. Se você tem um sobrinho que te abraça e de repente ele para de te abraçar, aqui é comum, em 15 anos, índice de erro, 0. Eu não estou brincando. Índice de erro, 0. É uma família da igreja e as crianças vêm e abraçam, e as crianças vêm e brincam, e as crianças vêm, ai pastor, e as crianças vêm. De repente, cadê aquela criança? Ela sumiu. A pastora está aqui, no início dessa tese, ela não concordava. Hoje ela sabe que é verdade. Quando uma criança desaparece, já falei para o pastor André também, não falei? É batata. Mas como que essa criança, por isso essa frase do ambiente, como que essa criança foi tomada pela desonra? No cultinho? Na escola? Na mesa. Na mesa. No sofá. Você está aqui ou não? Tá forte o manto aqui ou não? Mas isso é para você entender. Foi na mesa. Meus filhos nunca tiveram problema na igreja, nem que éramos e nem que estamos, que é a nossa. Porque nós entendemos que tinha ambientes, hoje eles são grandes, então a gente fala de tudo, eles se viram. Ah, eu gostei, não gostei, aí eles têm que se virar, porque é maturidade. Mas quando eu era pequenininho, não falava não, irmão. Não falava porque eu sabia que um dia eles iam crescer e iam falar com uma filha de um grande amigo pastor hoje. Eu perguntei, e a sua filha não vai na igreja? Eu acho que a gente errou muito na mesa. Não vai na igreja, porque eu acho que a gente errou muito na mesa. Não vai, filha de pastor, grande igreja, prega para milhares de pessoas, e a filha dele não vai na igreja. Não é culpa só disso, mas é culpa também disso. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Sabe a piada do trenzinho? Eu já contei aqui ou não? Do trenzinho de Autorama ou não? Não contei? Não? Eu estou dizendo que eu estou mais piada aqui então. Um menininho, 8 anos de idade, correndo na roça, brincando, correndo atrás do pai. O pai correndo, não viu, foi atravessar a linha, o trem passou, matou o pai. A criança criou aquele trauma, criou... É para vocês chorarem. E a criança criou aquele trauma, e a criança cresceu, mas ficou na roça. Mas teve um dia que ela falou, vou embora desse lugar aqui, eu só tenho lembrança do meu pai aqui, eu vou embora. Juntou um dinheirinho na roça, entrou num ônibus, comprou uma passagem. Quando ele desceu, saiu da ferrovia, ele viu uma loja. Ele passou a mão no primeiro pau que entrou na loja, quebrou a loja. E foram segurar ele e tal, quando viram, ele só estava quebrando um brinquedo, aquele trenzinho que fazia assim. Aí falou, mas o que está acontecendo? Você vai ver esse negócio quando cresce. Matou meu pai esse negócio. Mas melhorou no final, né? Foi trágico, mas... Então, você cresce com trauma. Mas está errado. Você pode ter crescido num ambiente de muita desonra. A mãe desonrou o pai desonrou o filho desonrou. E você criou aquele ambiente. Só que hoje, você está no ambiente de Deus. Você está aprendendo a palavra de Deus. E você vai ver segundo os padrões de Deus para a tua vida. Dá um aplauso ao Senhor aí. Aleluia. Vou contar uma. Gente, vou contar uma. Vou contar da minha casa. Da minha família eu posso contar. Se eles ouvirem, isso já se transformou em brincadeira. Eu tenho um tio, ele é vivo, eu tenho uma tia. Nossa, mas meu tio era muito cabeça voada, irmão. Meu tio não queria saber de dureza e tal. Ele não queria saber de dureza. E era aquela doideira. Mas meu tio não respeitava minha tia, irmã mais velha. Mas teve um dia, cara, que meu tio foi e pegou uma chave do carro que ela tinha. Tinha um Fusca zero. Isso em 1970 e bola. Ele fez uma cópia. Minha tia dormia, ele pegava o carro, estou te falando, era criança, eu lembro disso, não sou de manhã. Agora ele pode até ouvir, que hoje virou motivo de piada, mas eu vou te contar a questão. E aí, ele pegava a chave do carro, 11 horas da noite, pegava e voltava 4, 5 horas da manhã. A minha tia descobriu. Você vê quando... só Jesus para mudar.
A minha tia descobriu, esperou ele sair. Saiu, pegou um táxi, coisa de detetive, né? Minha tia, tá os dois vivos. Não tem um churrasco na família que a gente não traz isso. E a minha tia foi de táxi. Segue aquele carro. Meu tio parou numa boate, mano. Aquela boate de 1970. Você imagina a boate que o meu tio parou. Minha tia desceu, esperou uma meia hora ele entrar. Pegou a chave do carro, pegou o carro. Foi embora com o carro. Foi embora com o carro. Irmão, a minha tia falou que passou a madrugada inteira acordada, esperando o safado. Ele chegou, tomou um copo de leite, foi deitar. No outro dia acordou, tomou café. A minha tia ficou mais possessa ainda. Chegou à noite e falou assim, você não vai falar do carro? Roubaram, viu? Irmão, graças a Deus isso aí foi tudo. Não interessa o ambiente que você foi criado. Você está recebendo isso aqui hoje. Você pode mudar isso na sua casa. A pessoa Paulinha pegar a moto do Dani, só escondido. Dani pegar o carro. Pensa nisso. Pensa nisso. Só que tem um detalhe. Tem uma mulher que ela fez escolhas diferentes. Coloca para mim aí. 1 Samuel 1:1. Olha para você ver como a gente pode fazer escolha. Havia certo homem de Remataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de do Eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Olha para você ver o caso, não tem filho. Todos os anos esse homem subia à sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Olha aí, ó. Dava uma porção dupla, porque a amava. Apesar de o Senhor tê-la deixado estéril, aqui agora já mudou. Não é o marido que não deita mais. Agora a Bíblia está dizendo que é o Senhor que não deixa a madre abrir. Mas olha só. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Pensa na desonra do ambiente dessa mulher. A gente lê um pouquinho sobre a vida de Sara e Agar. Mas olha essa aqui era legítimo ambos. Aqui não era filha da empregada, não. Eram duas esposas. Uma tinha filho, ruim, pisava na outra. A outra só se entristecia. E parece que está triste para ela. Não, mas pode piorar. Pode. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Coloca aí. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada. A Mical, ela estava amarga. Aqui também, mas a situação era distinta, não era a mesma. Chorou muito, mas ela xingou alguém? Ela agrediu Penina? Ela derramou sua fúria no marido? Não.
Chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres a atenção à humilhação da tua serva. Irmão, hoje não ter filho, graças a Deus, no sentido cultural, não é uma desonra. Mas aqui era como se aquela mulher fosse uma mulher desgraçada, sem o favor de Deus, amaldiçoada. Por isso a loucura para ter filho. E se fosse homem então, porque se fosse mulher também, se a mulher tivesse um filho mulher, e se fosse o primeiro. O homem era taxado de ruim, a mulher taxada. Olha o ambiente dessa mulher. Aí continua: da humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, que é o voto do nazireado. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam. Eu não sei você, mas em nome de Jesus que você não experimente isso. Mas eu, pelo menos, já experimentei. Eu espero que você não experimente, ou talvez você já experimentou. Você está tão tomado da amargura que você vai orar e chorar, e você, meu amigo, você começa a nem falar mais. Olha, vou te confessar, eu já tive assim, um momento tão... É para você entender que Deus, Ele não quer saber do que está fora de você, Ele quer saber do que está dentro de você, amém? Ele não te ama pelo que você tem, ele quer te dar, mas Ele te ama pelo que você é, amém? Eu já tive num momento tão desse, quando eu soltei até um palavrão orando. Eu falei: Senhor, vai embora, já foi. Tomado. Você acha que Deus matou? Você acha que Deus... Mas só que o problema é quem ouve a sua oração. Esse é o problema. Olha aqui. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Irmão, você está orando, está sofrendo, está chorando, e tem alguém falando que você está bêbado. Você já pensou o Bruno, ou sei lá, onde você está orando, e eu chego assim e falo: irmão, você não tinha parado de beber, não? Você diz: pastor, eu estou chorando, o Senhor, minha alma. Você está aqui ou não? Aí, ó. Até quando você continuará? Abandone o vinho, ainda deu a bebida que ela bebe. Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Ainda foi educada. Davi foi tomado de fúria. Ela foi educada. Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Você vê que ele não perguntou o que ela estava pedindo, porque ele já ficou arrebentado ali. Falou: que o Senhor te abençoe. Entendeu? Que o Senhor te abençoe, eu não sei o que você pediu, mas que o Senhor lhe conceda o que você pediu. E aí, ó, eu escrevi essa frase: Mical interpretou errado. Agora veja, como Mical interpretou errado, um profeta também interpretou errado. Mical viu Davi e falou: profano. O profeta viu essa mulher e falou: está bêbada. Mas Deus não se equivoca. Deus não é injusto. A desonra que essa mulher sofria a levou a profunda devoção a Deus pela sua causa. E isso trouxe o milagre que ela precisava para a vida dela. O grande desafio é que quando você vence a desonra,
com honra, o favor de Deus vem sobre você e realiza o que somente Ele pode fazer na sua vida. Dá um aplauso, fique de pé.